Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha e se inscreve no canal. Falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem a Argentina ferrou com bilhete de muita gente, inclusive com o meu. Mas hoje eu vou trazer aqui uma análise de mercado, porque aqui eu não trago só a propaganda, eu consumo o produto. Eu sou trader esportivo, eu faço análise de mercado, acompanho jogos, tudo que envolve o mercado esportivo. Então eu vou trazer uma oportunidade para a galera que quer fazer um bilhete ou usar em uma múltipla. Tá aqui, ó. Hoje na Série B tem um jogo Londrina e Novo Horizontino. Londrina já caiu para a segunda divisão. O Novo Horizontino encara esse jogo como uma final. Precisa de uma vitória para colar no G4 e tentar subir para a primeira divisão. Perdão. Só que tem um detalhe, alguns detalhes. O Novo Horizontino vai sem 7 titulares. Vai bem desfalcado para esse jogo. O Londrina, 3 dos principais jogadores estão fora. Principalmente no setor de ataque. Jogadores que fazem gols, eles estão fora desse jogo. Então eu acredito em jogo truncado para poucos gols, menos de 2,5, menos de 3,5, essa é uma dica para bilhete, né? Outra oportunidade, tá aqui a odd que estão pagando para a vitória do Londrina, 5,84, 3,86 no empate, 1,59 da vitória do Novo Horizontino. Se você botar uma dupla chance aí, tem valor, viu? Um empate para o Londrina ou vitória, porque o Londrina nos últimos 5 jogos em casa são 4 empates e 1 vitória. Não perdeu, depois caiu para a segunda divisão. A última derrota foi para o Atlético Goianiense. Então, acho que o Londrina deve vender caro isso aí. Se você colocar um handicap, que o Londrina pode perder até por 1 gol ou 2 e usar isso num bilhete, vai te ajudar pra caramba. Então tá aí as dicas do canal, que além de trazer uma propaganda, o mercado esportivo traz também uma análise. O link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200 é um XBET dobra em bônus para você usar no site e na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos falar aqui vamos começar com a notícia, vou começar com o Medel. Um vídeo do Medel aí que circulou nas redes sociais. O Medel que jogou pela seleção do Chile ontem contra o Paraguai e que se tomasse um cartão não ia enfrentar o Equador na terça-feira, jogo antes do jogo do Vasco contra o Cruzeiro. E o que o Medel fez? Arrumou uma confusão, o juiz tentou ali pegar ele e o Rojas, que é do Corinthians, do Paraguai, para os dois ali se desculparem, quase que botando os dois para se beijar, e o Medel dando soco, cotovelada, acabou tomando cartão e ainda saiu rindo. Então o Medel forçou esse amarelo para estar com o Vasco contra o Cruzeiro. O Vasco agora com o Medel e o Pé que foi liberado pela CBF, só vai ter o desfalque do Paulo Henrique, que está suspenso, que é o lateral, que acabou dando certo nessa lateral direita do Vasco da Gama. E falar em lateral do Vasco da Gama, o GE fez uma enquete para saber do torcedor quem eles queriam para substituir o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, o veloz Paulo Henrique, acho que uma das coisas melhores que eu acho no Paulo Henrique é a recomposição. Ele volta para marcar numa velocidade que o Pumita não tem. O Pumita é lentíssimo, que o Bambu não tem. E aí, a opção, essa enquete era para saber quem o torcedor queria para substituir o Paulo Henrique. A opção mais escolhida foi o lateral Gabriel Dias. Está aqui 54,8% das pessoas que participaram dessa enquete querem o Gabriel Dias como titular, e deve ser o Gabriel Dias. Nos treinos dessa semana ficou meio que encaminhado que vai ser o Gabriel Dias o lateral. O Puma com 39,3% dos votos e o Bambu, surpreendentemente, com 5,7% dos votos. Ou a família dele é muito grande, ou os cruzeirenses apelaram para ir votar no Bambu para ver se o Vasco colocava ele como titular, porque não tem uma outra explicação colocar o Bambu na lateral direita. Então tá aí o Gabriel Dias com prestígio depois do Paulo Henrique. Então vamos ver quem é que vai ser o titular. O Ramon Dias tem colocado o Pumita no segundo tempo. Tomara que ele não coloque o Pumita de titular, que a gente sabe que ele é muito fraco para marcar. Saiu o ato de VAR, o árbitro que vai estar na sala do VAR no jogo entre Cruzeiro e Vasco, e esse árbitro vai ser o gaúcho Daniel Nobre Bins. A gente sabe que quem vai apitar, eu já trouxe aqui, é o Leandro Pedro Voaden, de olho na arbitragem. O que fizeram para o Santos não cair esse ano foi uma sacanagem, né? Chegaram a meter a mão no Flamengo
E no Corinthians, em jogos contra o Santos, contra o Vasco a gente já sabe como é que as coisas são, né? Então o Santos foi muito ajudado nesse Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é uma homenagem ao Rei Pelé. Tava na cara que eles iam fazer de tudo para salvar o Santos. Pois o Cruzeiro também tem o Ronaldo, que tem muita influência dentro da CBF. A gente sabe o que é o Covil, o que é o antro, o que é a CBF. Então, de olho na arbitragem nessa reta final, que podem também fazer uma operação para resgatar o Cruzeiro, tá? Tá aí o árbitro da sala de VAR e o árbitro que vai para apitar o jogo entre Vasco e Cruzeiro. Olha a situação, eu vou trazer um fato curioso, olha a situação do atacante Pedro Raul, que joga no Tolima, no México, né? Ele chegou, fez um golaço e tal, o pessoal falou, o problema é o Vasco, 14 jogos do Campeonato Mexicano, o cara fez 2 gols. 2 gols, que é um fato curioso. O Thiago Volpi, que é o goleiro do time dele, tem 4 gols no Campeonato Mexicano. Tá certo que o Thiago bate pênalti e o Pedro não. Mas é um fato, né? O Pedro Raul em 14 jogos só tem 2 gols, enquanto que o goleiro do time dele tem 4 gols. Eu falei do Cruzeiro, falei de arbitragem e acabei não falando da punição. Saiu ontem a punição ao Cruzeiro, mas de uma maneira liminar, de forma liminar, porque o julgamento ainda não ocorreu, ainda vai ser agendado, ainda vai ser marcado. O Cruzeiro e o Curitiba pegaram 30 dias de gancho. O que significa? 30 dias sem poder colocar torcedores no estádio. Mesma coisa que aconteceu com o Vasco, com o Santos. Dentro e fora de casa. Ou seja, quarta-feira, portões fechados para Cruzeiro e Vasco. Amanhã, Fortaleza vai jogar contra o Cruzeiro e não vai poder entrar a torcida do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai jogar sem a sua torcida até o final do campeonato. O Cruzeiro que vem passando por uma série de situações que fazem a gente acreditar que o Cruzeiro vai cair, vai ser esse time que vai cair para a segunda divisão. Falei isso aqui desde lá de trás, de repente ele engatou 3 vitórias. Mas olha, o Cruzeiro com o Zé Ricardo, com o Nicão, com o Matheus Vital, está pedindo para cair para a segunda divisão mesmo, né? E aí, agora, demite o Zé Ricardo, traz Paulo Autuori, o cara que foi dar uma entrevista totalmente desconexa do mundo real. Parece que tinha fumado um baseado antes de fazer a entrevista, coisa de louco. E aí os torcedores do Cruzeiro desesperados com a SAF do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as SAFs e o que você está achando com relação à questão do desempenho no Campeonato Brasileiro. Então tá aí o Cruzeiro que toma essa punição e não vai poder jogar com a sua torcida. Bom, para finalizar, saiu uma matéria dizendo que o Corinthians entrou lá na CNRD, lá, a Câmara de Resolução na CBF, contra o Vasco. O Vasco sofreu transfer ban porque não pagou ninguém. E agora os times brasileiros começam a entrar também na CBF contra o Vasco. O Cruzeiro fez isso e o Jorge Nicola trouxe uma informação que o São Paulo também fez isso. E disse que o Vasco procurou o São Paulo para negociar, para pechinchar a dívida. Não pagou nada e ainda quis fazer pechincha. E isso teria deixado dirigentes do São Paulo revoltados. Vou deixar a matéria aí com o Jorge Nicola. Se você não conhece, se inscreve no canal do Jorge Nicola. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a tentativa de fazer quitações de dívidas com clubes brasileiros. Você sabe, né? A 777 assumiu o Vasco, fez uma série de contratações e não pagou nenhuma delas. Clubes do exterior levaram o Vasco à FIFA. A FIFA, inclusive, já impôs punições ao Vasco, o famoso transfer ban, a proibição de inscrição de atletas. O Vasco e a 777 se apressaram para fazer as quitações ou a regularização desses problemas no exterior e começaram agora a discutir o pagamento com clubes brasileiros. Vou citar 2 casos. O Corinthians em relação ao Lucas Piton, o São Paulo em relação ao Léo Pelé. Compra do Piton, 60% dos direitos econômicos por 16 milhões e meio de reais. O Vasco não pagou nenhuma das parcelas. O negócio foi fechado em 6 parcelas, 3 nesse ano, mais 3 no ano que vem. O Vasco procurou o Corinthians para renegociar, o Corinthians não se animou. Em relação ao São Paulo, o caso é ainda mais grave. Apesar de já ter pago a primeira parcela, o Vasco atrasou todas as outras, o São Paulo foi à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para cobrar essa grana, e o Vasco recentemente procurou o São Paulo pedindo um desconto. Nas outras parcelas, a frase que eu ouvi de um dirigente importante do São Paulo foi, abre aspas, não vamos dar R$1 de desconto, receberemos o que é devido, fecha aspas, ainda que o São Paulo tenha de aguardar uma posição da CNRD. Não é legal essa posição da 777. De fazer dívidas, de não pagar as dívidas e depois de pedir desconto nos negócios. Ou você pensa diferente? Então tá aí, a SAF que não pagou ninguém. Deu calote em jogador, deu calote em clubes, vendeu 115 milhões em jogadores, está recebendo
e fez 120 milhões, teoricamente, em compra de jogadores e não pagou. Tomou transfer ban e agora está tendo os times no Brasil questionando o Vasco na CBF. Aonde é que enfiaram esse dinheiro? Mais de 800 milhões se você contar a grana que entrou no Vasco e, teoricamente, o dinheiro que era para ter entrado da 777. É impressionante que ainda tem torcedor que defende isso, dizendo que os salários estão em dia e que está maravilhoso. Por isso que a gente está nessa situação medíocre de comemorar agora no final do ano a permanência na primeira divisão. Quando você fala que você é chato, torce contra, vamos dar um voto de confiança, o acaso trouxe um técnico que salvou o Vasco. Primeiro, o Léo Jardim salvou o Vasco lá atrás. Segundo, o Ramon Dias veio, que nem era para ser ele, era o Rogério Ceni. O atacante Verratti veio, não era para ser ele, era o do Tadjeres. Então um acaso acabou salvando o Vasco junto com a força da torcida mais uma vez, de mais uma queda para a segunda divisão. Não foi um trabalho de gestão profissional. E isso a gente tem visto aí, as SAFs no Brasil, que foram vendidos com essa ideia de que não tinha uma outra solução, passando apuros, né? O Cruzeiro brigando para não cair. Olha só as SAFs, os times que foram vendidos. Bahia, Cruzeiro e Vasco estão lá embaixo brigando para não cair. Cruzeiro com o Ronaldo, que é uma das SAFs, acho que também indecente, porque o Cruzeiro não entrou o Ronaldo não entrou no Cruzeiro para fazer do Cruzeiro um time campeão. O Ronaldo tá na cara, tá explícito que ele entrou na SAF do Cruzeiro ou comprou para ganhar dinheiro, para fazer o Cruzeiro subir, permanecer na primeira divisão, valorizar e vender. E colocando muito pouco dinheiro, inclusive pegando a toca da raposa também no negócio. Então, o que o Ronaldo fez com o Cruzeiro é indecente. A SAF do Bahia, que é o Grupo City, tá tudo em ordem, só que montaram um time também que ficou aquém, tanto que tá brigando para não cair. A SAF do Vasco, tô falando futebolisticamente, a SAF do Vasco fez tudo de cagada no primeiro semestre, né? Manteve um técnico sem condições, com um CEO que não era para estar, com um executivo amador que estão dizendo que vai permanecer, tá? E a gente está sofrendo agora, como eu falei, o acaso está fazendo o Vasco escapar, não escapou ainda, escapar da queda. E já a SAF do Botafogo, que era tido como a melhor, eu acho que o diferencial da SAF do Botafogo é o dono. Enquanto o Ronaldo está preocupado em dinheiro, enquanto o City está preocupado em matéria-prima, enquanto o Josh Wander está cagando para o Vasco, está preocupado com os times na Europa, né? Inclusive veio aqui só para tirar dinheiro do Vasco. E um negócio que eu espero que o Pedrinho tenha a honestidade, né? Se eu não confio no grupo dele, eu vou confiar pelo menos no ser humano Pedrinho, que eu não vou ficar julgando o caráter do Pedrinho, mas espero que eles tenham a honestidade de levantar tudo que fizeram, para saber de fato o que essa 777 tá colocando de dinheiro no Vasco. E para mim o diferencial no Botafogo é o John Textor. É um cara que vai pro meio da torcida torcer, se enrola na bandeira, perde para o Palmeiras, sai dizendo que a CBF é uma quadrilha, que o presidente tem que renunciar, sente a derrota, vibra com a vitória, é uma coisa para ele mais pessoal, mais na veia o futebol do que o negócio, Então por isso que o Botafogo ainda deu uma surfada. Só que eu ainda falei, o Botafogo, a SAF do Botafogo, né, tem um time redondinho que conseguiu aí, ou está conseguindo o título brasileiro, na época lá no primeiro turno. Mas isso não vai ser uma constante. O Botafogo não vai brigar por título brasileiro nos próximos anos, porque precisa investir muito em elenco. E o negócio futebol, ele não é tão rentável a ponto de você investir muito no elenco. Tem que botar muita grana para você manter o seu time brigando por Campeonato Brasileiro, Libertadores. É complicado, é difícil. A conta no final ela não fecha. Então o investimento no futebol ele é meio irracional, é uma questão da paixão. E eu vejo isso no Textor, mas não vejo isso nem no Ronaldo, nem no City, nem muito menos na 777. E olha que eu falei que o Botafogo não ia fazer isso nos próximos anos, teve gente me xingando. O Botafogo já não faz isso nem no segundo turno do brasileiro. Tem uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro no segundo turno, de time rebaixado, para você ver a instabilidade que é. O futebol não é um negócio certo, que você vai investir dinheiro e vai ganhar dinheiro, e por isso a intenção desses empresários é
botar uma grana para o time ser meio de tabela e vender jogador. É isso, tirar dinheiro, porque o Vasco vai receber de cota de TV, de liga, de venda de jogadores, de placa de publicidade, de planos de sócio, de bilheteria, Maracanã, estádio novo. É isso, o negócio é esse. Então tem muita gente que não entende, acha que a nossa crítica é porque a gente tem ranço, é contra. Não, para mim política já passou, não falo mais em eleição, mas gestão a gente vai falar aqui até o final, tá? Quero agradecer aqui a paciência de vocês de chegar até o final desse vídeo que foi longo e agradecer o Eriquinho, cara. O Eriquinho esteve aqui ontem, é um dos seguidores do canal, mora no Ceará. O Eriquinho, o Paulo, o Adriel, uma galera aí, sangue bom lá de Ceará, que torce para o Vasco e que dão uma força para o canal, tá? O Eriquinho esteve aqui ontem, tiramos fotos, conheceu o canal, batemos um papo, tá aqui em Brasília e tá indo embora amanhã para sua cidade. Um abraço para o Eriquinho, um abraço Paulo, um abraço para o Adriel, para todos os vascaínos do Ceará e espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Curte o canal, segue o Vascaíno Cerrado aí, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas.